Desligar aqui. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, Tarek. Estamos aqui iniciando a live da Tuareg Seguros. Hoje vamos receber Oscar Buzo, especialista em seguro de vida da Porto Seguro. Tá? Estamos aqui iniciando, só entramos um pouquinho antes para ter um papo, enquanto a gente aguarda Oscar Buzo da Porto Seguro para falar sobre seguro de vida. Fazenda Prado Forte, seja bem-vindo. Tuareg Seguros Fortaleza, seja bem-vindo. Nós vamos conversar hoje com Oscar Buzo da Porto Seguro sobre seguro de vida individual. Tá? Entramos um pouquinho antes, vamos aguardar o Oscar. Nossa live está marcada para as 19 horas. Nossa live está marcada para as 19 horas. E assim que o Oscar Buzo da Porto Seguro entrar, a gente vai iniciar a live. Aline, seja bem-vinda. Como é que está todos aí no coronavírus? Já pensaram no seguro de vida? Que é o nosso tema de hoje. Como o seguro de vida pode ajudar vocês nesse momento? Tá? HMR Seguros, seja bem-vindo. Sol Alume, seja bem-vinda. André Oliver, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre, já falei, mas a gente vai falar sobre seguro de vidas individuais, seguro de vida individual com Oscar Buzo da Porto. E o principal, eu gostaria que todos fizessem perguntas hoje. Quem já está com suas perguntas prontas, quais são as dúvidas para esse tipo de seguro, tanto como corretor de seguros como cliente, porque as nossas lives ela tem a ideia de atender os dois públicos, tirar a dúvida dos clientes, mas também tirar a dúvida dos corretores que acompanham a live da Tuareg. Essa é uma pergunta boa. Vou deixar para o Oscar Buzo responder em relação a Porto, mas sim, várias seguradoras já estão aceitando a cobertura, elas estão aceitando não ter carência para cobertura de Covid. Oscar Buzo já entrou. Oscar, boa noite. Vou te convidar aqui. Estamos no nosso horário, adiantados 2 minutos. Já vou entrar. E aí, Boa noite, beleza? Buzo. Como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo? Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui. Tá me vendo bem? Vamos. Você de E... paletó fica diferente. Rapaz, aqui tá, vou te falar, viu? Tá quente aqui em minha cidade. Obrigado por você ter convidado. Prazer estar aqui com você. Como sempre, né? Você investindo aí na educação da galera, dos clientes. Bacana, boa iniciativa. Mas não só dos clientes, né? Dos clientes e também dos nossos parceiros, dos corretores. Porque a Exatamente. internet não dá para a gente segregar quem assiste a gente. Então, a gente acaba Pois fazendo é, uma live mista, tanto para os clientes, tirar dúvidas dos nossos clientes, mas também conversar com nossos parceiros, nossos franqueados, todos que fazem parte verdade. da live. Tá? O Wanderson entrou, dizer um oi para o Wanderson, meu Tô sócio. vendo que tá uma galera, hein? Tá subindo. Olha lá, 14 pessoas já. Tá, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Enxergando bem? Como é que está aí, galera? Tá tudo ótimo. Entrou o melhor Tá? comercial da Porto, acabou de entrar aí, o Vinícius. Tô falando Vinícius. Ah, o isso, ele Vinícius, fica verdade. todo cheio. Isso aí, bacana. Deixa a galera entrar. E aí, como é que tá a temperatura Isso. aí?
Não, tá tudo ótimo. Eu não estou em Salvador, né? Eu estou em É. Maceió, mas vamos Aham. lá. Tá em Buzo, Maceió? o Wanderson está lhe mandando um abraço. Opa, obrigado. O Outro Wanderson para lhe mandou um ele. abraço. Tô vendo uma galera entrando aqui, ó. O Vinícius entrou agora, a Xavier, tô vendo uma galera aí, hein? Que bacana. Já vai começar. Já deu nosso horário, Vamos dar 19 um. horas em ponto. E o Wanderson está dizendo que não vai poder ficar, porque ele tem uma reunião hoje com a FENACOR, provavelmente. Mas é assim, um abraço, Wanderson, você está representado. Eu vou conversar com o Olha, Buzo. Buzo, primeiro eu ô queria que você se Wagner, apresentasse. Quem lhe tá conhece bom, muito beleza. de seguros é fácil. Agora, para É. quem não é bom saber quem é o Oscar Buzo, porque quando me perguntam quem é o Ah, Oscar Buzo, eu digo, é um especialista de seguro de vida. Mas quem é o tá Oscar bom. Buzo? Beleza. Deixa eu só falar. Eu tô vendo que tem gente aqui do Brasil inteiro, hein, cara, na sua live aqui. É uma galera boa. Que bacana. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Oscar Buzo, eu sou coordenador comercial da área de vida e previdência da Porto Seguro. Coordeno, na verdade, Rio de Janeiro, Espírito Santo e toda a região norte e nordeste, né? Então, eu estou há 20 anos dentro da companhia, há 17 anos no Vida e Previdência, sempre atuando com corretores de seguros na linha de frente, né, vendendo junto com o corretor. Então, nesse período de 17 anos, no Vida e Previdência, eu acumulei aí bastante conhecimento com os corretores de seguros também, minha experiência também. E tenho desenvolvido um trabalho na formação de corretores, para vender o produto para o cliente e também para desenvolver algumas regiões, né? Então esse é o meu trabalho, esse é o Oscar Bus. Acho que a formação não precisa, mas a minha formação é economia e depois fiz outros cursos relacionados, né? Alguns cursos de especialização na área de economia e finanças. Também dei aula em faculdade, um período de tempo na área financeira, e o seguro de vida e previdência é minha paixão. Eu encontrei nesses dois produtos uma razão para que o meu trabalho valesse a pena. Então, eu sou apaixonado por seguro de vida e previdência. E nós vamos trocar várias ideias aqui. Me ouviram bem, todo mundo? Vamos. Buzo, você sabe que eu também sou apaixonado por seguro de vida, né? Mas seguro de vida Ah, é apólices em grupo. Eu gosto muito. opa, A gente tem uma certa expertise aí em apólices em grupo, principalmente num segmento que eu escolhi, que é vigilância e limpeza. E a gente tem que estar crescendo bastante. Mas aham. minha primeira pergunta para você é bem simples. Nesse momento de Covid-19, quais os principais desafios que você enxerga? Tanto para o cliente quanto para o corretor de seguros? Queria que Olha, você disse pergunta. dois caminhos. Tá bom. Pergunta melhor não podia ser feita no momento que nós estamos vivendo, né? Esses 40 dias que eu estou em casa, eu saio para ir ao supermercado, para na padaria, às vezes não, caminhar, eu estou caminhando todos os dias, né? E a gente acaba se deparando com pessoas na rua, todo mundo com máscara, algumas pessoas exageradamente chegam até ficar assustada porque você está chegando muito próximo, é bem interessante. E aí o engraçado é que aquelas pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar com elas, e elas acabam perguntando para mim, você trabalha com o quê? Seu negócio está parado? Sua empresa está parada? Me fala um pouco sobre isso. E galera, é sensacional, porque quando eu falo o que eu faço, as pessoas falam assim, nossa, você trabalha com isso? Eu não parei para pensar nisso. Eu falei, então, esse é o melhor momento. E aí, isso me faz pensar o quanto os corretores de seguros, de uma maneira geral, estão muitas vezes perdendo a oportunidade de falar o que ele faz nesse momento. Porque o produto tem muito a ver com esse momento, né? Eu estava na padaria, e aí eu saí da padaria, vim conversando com uma pessoa que mora no condomínio ao lado do meu aqui. E ele ficou abismado. Ele disse para mim que não sabia que um seguro de vida poderia cobrir a Covid e cobrir tudo que eu falei para ele, né?
Ele ficou impressionado. Parece que não. Ele me passou achando que eu era corretor, me passou a pólice no WhatsApp. Aí eu vi quem era o corretor dele, consegui localizar o corretor dele, que é da cidade vizinha, e conversei com o corretor dele. O maior desafio que nós temos agora não é mais o Covid. O maior desafio que nós temos agora é de sensibilizar, só que infelizmente algumas pessoas acham que nós estamos se aproveitando da situação, né? Mas não é se aproveitando da situação. Nós temos que falar com uma clareza e com uma leveza para que a pessoa possa entender que primeiro eu tenho seguro, não só por causa da Covid, mas também por causa da Covid. E aí as pessoas acabam se insensibilizando. Poxa, mas onde você contratou isso? Eu não sabia. Pô, é verdade, né? Tá acontecendo tanta coisa. Então nós temos um momento muito propício para isso. Mas cuidado para você não levar isso para o seu cliente de uma forma que agrida ele neste momento. Tem que ser uma maneira sutil, delicada, falar a respeito da proteção familiar, introduzir o produto para ele de uma maneira tranquila, e aí então ele vai absorvendo melhor a sua proposta, na verdade. Mas eu não vejo outro momento. E para complementar, depois que nós saímos dessa crise, eu vejo que nós teremos um mundo enorme a nosso favor. Né? Alguns corretores que estão nas redes sociais divulgando o trabalho têm dito para mim que o número de cotações é 5 vezes maior. O site da Porto Seguro, por exemplo, o número de cotações chega a ser, em média, nós fizemos uma média antes do Covid e depois do Covid. Essa média subiu 8 vezes mais o número de cotações. Aumento de capital, seguro novo e assim por diante. Ô, Buzo, e a outra pergunta... pegando a sua resposta, com base na minha pergunta, eu queria que você falasse assim, na visão do cliente, o que é que você acha, por que esse momento é bom para as pessoas pararem para analisar o seguro de vida? Eu sempre falo que a crise, uma crise de saúde como essa, ela também nos faz com que a gente reflita a nossa vida, nosso trabalho, como a gente quer viver. E a sociedade brasileira nunca encarou o seguro de vida como uma obrigação. Lá fora, nos povos mais desenvolvidos, nas sociedades mais desenvolvidas, o seguro de vida, o seguro em geral, ele é uma obrigação. E aqui no Brasil, as pessoas ainda fazem muito pouco seguro. Faz seguro do carro, mas não faz seguro da sua vida, não pensa nos seus filhos. Meu sócio, o Wanderson, ele brinca e diz assim, você não faz seguro de vida para você faz seguro de vida para quem você ama. E aí, porque você vai morrer, mas quem você ama vai ficar chorando. Então você faz para quem você ama. É verdade. E o que eu queria saber de você? Na sua opinião, qual o desafio para este cliente neste momento? O que você aconselharia para o cliente de seguro de vida? Boa. Eu tenho um conceito que eu trabalho ele há muitos anos, né? Que é o conceito da proteção familiar. Então, para quem está me assistindo, que é corretor ou que é cliente, todo mundo é cliente, na verdade, né? Eu sempre faço essa analogia. Eu tenho 48 anos de idade, eu tenho 2 filhas, uma de 12 e uma de 8, né? Que são dependentes minhas. E aí, o que acontece? Eu sempre faço essa reflexão. Um período da nossa idade, de jovem até a aposentadoria, nós temos um período produtivo da vida. Nós trabalhamos, compramos, adquirimos, constituímos bens, padrão de vida, né? E aí o cliente que está me assistindo aqui, com 30, com 20, com 40, com 50, não importa, ele está nessa linha, nessa trajetória profissional. E aí essa trajetória profissional, a gente tem aquela perspectiva de acumular sempre adquirir coisas. Só que algumas coisas podem acontecer neste caminho, né? Se você tem um carro, você pode ter uma colisão. Se você tem uma casa, você pode ter um roubo. Se você tem um problema de saúde, você vai ao médico com o seu convênio. Então, nesse período produtivo, as pessoas não pensam em proteger o maior patrimônio que ela tem, que não é ela própria. O maior patrimônio que eu e você temos é a nossa renda, é o nosso salário. É com ele que nós pagamos os nossos compromissos. É com ele que nós pagamos o seguro do carro, da casa, o convênio médico. É com a nossa renda que nós fazemos a poupança, pagamos os nossos compromissos. Né? E as pessoas não param para pensar que o maior patrimônio que elas têm hoje é a renda delas.
Sem a renda você não come, você não se veste, você não faz nada. E aí as pessoas simplesmente não se preocupam em proteger a renda delas. Olha, no Brasil nós chegamos a quase um pouco mais de 5 mil pessoas faleceram por causa da doença Covid. Só que o governo não está anunciando as pessoas que acabaram falecendo de outras doenças, a quantidade de pessoas que faleceram por falta de atendimento médico por causa do Covid. Então, eu conheço pessoas que acabaram, amigos, né, que acabaram falecendo de infarto porque chegou no hospital e não tinha vaga. E aí o camarada tem 40 e poucos anos, 50 e pouco, enfim. E aí essa pessoa não pensou em proteger a renda dela e a renda da família. Então, o cliente hoje, quando ele faz um planejamento financeiro, a primeira coisa que ele precisa levar em consideração é: até eu chegar no futuro, tem um caminho. Neste caminho, eu preciso proteger o meu salário, a minha renda. Eu preciso ter um seguro para mim, porque se eu não chegar lá no futuro e acontecer alguma coisa agora, o que vai ser de mim? Você imagina um profissional liberal, um profissional autônomo, que só depende dele trabalhar. Olha a situação. Então, isso é muito importante. O maior desafio hoje para o cliente, aliás, não seria um desafio, né? O cliente ele tem que olhar hoje para o seguro de vida, por exemplo, como uma ferramenta, um produto de suma importância para proteger as finanças dele. Ainda mais quando acontecem esses eventos, né, que ninguém espera e você é pego de surpresa. Então, o maior desafio do cliente é conhecer a proteção correta para proteger a renda dele em períodos difíceis da vida. Pode ser agora, pode ser depois e pode ser no futuro também. Ótimo. Buzo, eu tenho uma pergunta minha, pessoal, que você falando isso, eu tenho vontade de, tenho dúvida até, né? Mesmo como corretor. A Porto Seguro, ela está cobrindo DIT e SERIT nesse período de pandemia? Não. No caso da Porto, chama-se DIT, né? A diária por incapacidade temporária. Aquele cliente, né, que acho que é bom explicar, porque nós temos muitas pessoas aqui, é aquele cliente que ele tem o salário dele e por um motivo de uma doença ou acidente ele fica afastado. E aí ele fica sem o salário dele, ainda mais se for liberal e autônomo. Se for uma pessoa CLT, né, que é registrada, ela vai ter uma redução da renda dela durante um período, porque ela vai entrar na caixa, né, no INSS. A Porto Seguro, nessa cobertura do DIT, né, que é a diária por incapacidade temporária, nós não estamos dando cobertura para o Covid, por enquanto, tá ok? Então, nessa cobertura, no momento, a Porto não aderiu à cobertura. Visto também, que é importante ressaltar, que qualquer outro tipo de doença que venha a ser acometido, o cliente, enquanto ele estiver afastado, né? Tá. Buzo, deixa eu lhe perguntar. Que tipo de abordagem devo utilizar com o meu cliente no cenário atual? Boa! Essa é boa pergunta. Boa. Aliás, acho que é a pergunta de muita gente, né? Como eu disse no começo, a gente tem que tomar cuidado para não ser muito agressivo e também a gente tem que tomar cuidado para não ser, eu não diria tão agressivo, oportunista, né? Quando eu pergunto para um cliente, você tem seguro de vida? O cliente olha com aquela cara de espanto, né? Seguro de vida, não, Deus me livre, pelo amor de Deus, tal. Ele cria um cenário, né, apocalíptico. Não vou deixar dinheiro para ninguém, não vou morrer, né? Não vou deixar dinheiro para os outros. Eu já tenho patrimônio. Enfim, as objeções elas são grandes, porque o cliente muitas vezes não sabe a finalidade de um seguro. Quando eu decidi começar a mudar a minha abordagem, os clientes começaram a prestar mais atenção. Hoje, eu pergunto para o cliente, você já pensou em proteger a sua renda? É isso mesmo. Você já pensou em proteger a sua renda? A maioria dos clientes falam assim para mim, como assim proteger a renda? O que é isso, né? É aí que você tem a oportunidade de explicar para ele que a renda dele é algo mais importante e que nos períodos difíceis de enfermidades, de doenças, de acidente, ele pode ficar sem essa renda
ou o padrão de vida dele cair. Então a pergunta correta para o cliente hoje, nos dias não só atuais, é: você já pensou em proteger a sua renda? Você sabe o que é uma proteção de renda? Posso te apresentar o que é um plano de proteção de renda? Isso, os clientes dão mais ouvido, mais atenção do que você perguntar se ele tem seguro de vida, por exemplo. Né? Eu tenho uma penetração muito maior nos clientes, quando eu falo proteção de renda, do que propriamente seguro de vida, por exemplo. Né? E a compreensão deles acaba sendo maior. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. O seguro de vida protege a renda das pessoas. Né? Então essa para mim é uma melhor abordagem. E nos dias de hoje, continua, né, sendo a mesma. Cliente, você já pensou em proteger a tua renda? Porque você pode contrair uma doença ou qualquer coisa do tipo e você ficar sem renda. A palavra renda, ela é muito mais aceita do que seguro de vida, por exemplo. O Bozo, eu tenho um ditado que eu brinco com meus amigos, que é assim: amigo que amigo faz seguro comigo. Né? Então, eu acho que o corretor de seguros, ele é um facilitador, é um representante do cliente perante a seguradora, mas ele é um amigo. E quando a gente é amigo dos nossos clientes, a gente leva a melhor opção. E não é só levar o seguro de vida em si, é entender a melhor necessidade daquele cliente. Proteção de renda, entender se ele tem uma empresa e quer fazer substituir, em caso de morte, os sócios que vão entrar dentro da empresa, uma sucessão. E tudo isso tem que ser analisado. E passa pelo próprio corretor. O corretor que para analisar é a opção. E o que é que eu falo para os clientes? Mas também quando você senta com o seu corretor, ou senta comigo, você me vê como um amigo, você conta a sua necessidade, porque a gente tem que ouvir, né? Entender quem é o nosso cliente, o que é que ele precisa, qual é a melhor necessidade. Eu até hoje gravo um exemplo que você deu num treinamento sobre o salão de beleza. Uma pessoa que ia no salão de beleza vendendo seguro de vida com DIT para os cabeleireiros, para as manicures do salão. E isso eu acho que é uma realidade que a gente tem que ter sempre em mente, né? Exatamente. Proteger a renda, principalmente do profissional liberal, eu como corretor de seguros, profissional liberal. Então, isso é algo que toca. Quando alguém chega para mim assim, que eu vou proteger a sua renda, o dinheiro você ganha mensalmente, o dinheiro você gasta, porque as contas não param. Isso é algo que toca na gente. Né? Exatamente. Olha, de novo, né, você falou num assunto importante. Eu acho que nós lutamos tanto, trabalhamos tanto, e você falou uma palavra no começo, né? Eu tenho que falar para o cliente a necessidade dele. Eu posso fazer assim uma inversão. Eu sempre falo para os corretores que nós precisamos despertar a necessidade nele. Tem cliente que não sabe que precisa daquilo. O papel do marketing, por exemplo, ele tem essa finalidade, despertar a necessidade. Quando o cliente entender que aquilo é necessário para ele, é aí que você vai fazer o levantamento das necessidades. Então, veja bem, despertar a necessidade para depois fazer o levantamento das necessidades. É aquilo que eu disse, né? O cliente ele não sabe que ele precisa. Quando você chega na casa do cliente e fala que a renda dele é o patrimônio financeiro mais importante e é com a renda dele que ele protege tudo, e ele tem consciência disso, a pergunta que tem que ser feita é: você já pensou em proteger a sua renda? E aí ele que vai, opa, né? Agora imagina você que é um profissional liberal, que só depende de você, um profissional autônomo, que só depende de você, você não tem garantias governamentais. A proteção da renda, ela é ainda mais fundamental. Então, despertar isso no cliente é importante. Quando ele entender isso. E eu gosto sempre de usar uma frase que eu digo o seguinte: não venda mais. Eu vou repetir para você que está me ouvindo. Não venda mais nada. Eduque o seu cliente a comprar de você. Nós precisamos educar os nossos clientes no seguro de vida. Nós precisamos educar os nossos clientes no seguro do automóvel. Educar as pessoas para que elas possam comprar. Não vender sem uma explicação, no mínimo, racional, né? E emocional também. Eu diria que até mais racional do que emocional. Então, esse tipo de abordagem
para essas pessoas que trabalham praticamente só elas, depende delas, a proteção familiar, a proteção da renda é fundamental, é extremamente essencial, não tenha dúvidas disso, né? Ô, Buzo, tem pessoas que ainda confundem seguro de vida como investimento, né? Minha mãe Pois faz é. seguro de vida há 30 anos. E outro dia eu peguei a pólice dela, há 30 anos não, desde o dia que eu nasci, 41 anos. E eu peguei outro dia a pólice dela e disse, mãe, você ainda está com a pólice do banco, vamos mudar. Essa pólice, no ano 2000, ela fez uma migração lá do Banco do Brasil. E explicando principalmente o seguro de vida para quem tem aquela necessidade, filhos pequenos e assim por diante. E a quantidade de pessoas, como minha mãe, que tem a pólice, que foi feita aquela policyzinha do banco, sem consultoria, sem que essa pólice esteja cobrindo as necessidades dela, porque, Aham, por exemplo, o seguro de minha mãe subiu muito nesses últimos anos, hoje ela paga 2.000 por mês, e a cobertura aham. está em 300 mil. Só que os filhos já Caramba, estão crescidos, mas é assim, há uma disparidade muito grande no valor que ela paga mensalmente para a cobertura que vou ela vai ter. virar aqui. E aí a gente pegou para refazer uma análise da pólice dela. E o que é que eu vejo? Tem É. muitas pessoas que estão na mesma situação. Fizeram aquele seguro, Aham, muitas vezes que o gerente do banco lá indicou atrás. e que não deu consultoria. E aí elas têm impressão que o seguro de vida é investimento. E ela não entende que não, o seguro de vida não é investimento. Eu queria a sua opinião, se explicasse. Seguro de vida é um investimento? Boa. Vou usar uma outra analogia para tentar te colocar de uma outra forma. Eu amo essa analogia. Seguro de vida é um investimento? Vamos pensar. Você tem uma máquina, essa analogia, muitos que estão aqui me ouvindo já conhecem, né? Você tem uma máquina de dinheiro, né? Pensa numa máquina de dinheiro em casa, que fabrica notas de R$ 100, por exemplo, né? E a pergunta é, você faria o seguro desta máquina para que não roubasse uma máquina de dinheiro? O cliente fala, claro que eu faria. Opa, sem dúvida nenhuma. Então, essa máquina de dinheiro é você. É você a máquina de dinheiro. É você que trabalha e traz dinheiro dentro de casa. É você que imprime dinheiro através do seu trabalho. E aí alguém fala assim, você investiria na educação dos seus filhos? Sim, porque eu estou investindo na educação deles para que eles possam ter um futuro garantido, né? Seguro de vida é investimento? Depende. Se você pensar em investimento de rentabilidade, não é. Pronto. Mas se você pensar que você está investindo na proteção sua, dos seus dependentes, da sua família, é o melhor investimento que alguém poderia fazer. Eu pago um convênio médico, eu invisto na minha saúde. Se eu precisar, opa, eu tenho um convênio médico. Aí eu vou falar, olha, foi a melhor coisa que eu já paguei, é a melhor coisa que eu investi. Então essa coisa de investimento por ser investimento rentável, não, ele não é um investimento. Mas quando você para pensar que ele vai te trazer benefícios nos momentos mais difíceis da sua vida em termos de saúde, quando você precisar, eu diria que é o investimento mais barato do mundo, proporcional a qualquer tipo de seguro. Acabei de comprar um celular, me permita fazer essa colocação. Eu acabei de comprar um celular para minha filha, de 12 anos, o primeiro celular dela. Então eu levei ela na loja, foi aniversário dela, levei ela na loja, ela escolheu. Claro que um celular dentro do compatível com a idade, enfim. Imediatamente, o rapaz perguntou para mim, o senhor vai querer película? Eu falei, quero. Eu quero aquela que era mais top de linha, porque eu sei que é mais garantido. Aí ele colocou lá a película. Ele falou, e a capinha de proteção? Eu falei, qual capinha que você tem? Ele falou, tem essa daqui que é anti-queda. Ela tem uma borda melhor que não deixa nem a película bater no chão. Eu falei, quero essa. Aí ele falou assim, seu Oscar, o senhor vai sair daqui da loja com o celular sem seguro? O senhor já tem seguro? Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Falei, quanto que é o seguro? Cara, doeu no coração. O seguro do celular era caro. Mas eu fiz o seguro do celular. Por quê? Porque ela é uma criança, entre aspas, né, um adolescente,
não toma alguns cuidados, pode ser vítima de um roubo. E aí eu fiquei pensando, se quebra ou se rouba, o melhor investimento que eu fiz foi no seguro do celular, por Verdade. incrível que pareça. Então, quando eu penso se seguro de vida é um investimento, depende. Para proteger a minha renda é. Como retorno financeiro, mercado financeiro, o seguro de vida ainda não é visto dessa maneira e ele não rentabiliza, entendeu? Buzo, Não sei se eu fui claro aqui. foi Não sei se claro, eu acho que deixei. sua colocação foi maravilhosa. Pensando na maneira que você colocou, realmente é um investimento. Você está investindo em você para que você não passe necessidade daqui a um período, daqui a alguns meses, ou quando Isso, ficar doente, ou até não deixe faltar nada para sua família. Nesse momento, está exatamente. todo mundo mais sensível, tá? Você acha que é o momento do corretor de seguros oferecer o seguro de vida? Boa. É o que eu disse no começo. Nós temos que ser muito cuidadoso para não ser agressivo e oportunista, né? Porque as pessoas podem falar, você está se aproveitando, tem um momento está todo mundo em pânico, você liga a televisão, é só tragédia, é só o número de óbitos crescendo. Eu hoje, por exemplo, por incrível que pareça, eu não liguei a televisão nem na hora do meu almoço, mesmo trabalhando no home office. E o interessante é que as pessoas estão desesperadas por auxílio de qualquer coisa que exista, né? Auxílio disso, auxílio daquilo, tal. E ontem, por exemplo, teve um dos jornais que apresentou uma família que o pai e o filho acabaram falecendo pelo Covid. O pai e o filho. E a mãe, junto com a filha de 14 anos de idade, disse a seguinte frase: como que nós iremos comer? Ela não disse nem como nós vamos pagar a conta. Ela disse como que nós vamos comer. O meu marido e meu filho trabalhavam juntos fazendo bico, né? Só que o bico que o pai, a casa deles era uma casa de classe média baixa, mas não morava numa favela. Neste momento, eu pergunto para quem está aqui: se essa família tivesse sido abordada uma semana antes sobre seguro de vida, será que eles tinham te dado ouvido? Com certeza não dariam ouvido. Agora, quem está próximo dessa família, que teve um caso e viu a dificuldade da família, tenho certeza que elas farão seguro de vida e você pode falar abertamente sobre seguro de vida. Agora, eu tomaria um cuidado. Eu não seria tão agressivo e falaria seguro de vida. Eu falaria proteção da renda, né? Você já pensou em proteger a sua renda nesses momentos de crise? Eu acho que as pessoas, quando ouvir proteção da renda, elas vão perguntar no mínimo para você, o que que é isso? E aí é que você vai conseguir falar com clareza, sem agredir e sem se aproveitar de um momento. Se aproveitar de uma maneira trágica, né? Querer falar sobre tragédia, não precisa disso. Eu acho que é um momento oportuno para você falar do produto de uma maneira descontraída, proteção da renda. Eu acho que vai ter. Eu tenho muitos corretores que estão mandando WhatsApp para os clientes com esse tema. E os clientes estão perguntando o que é, como funciona. E aí você começa então a falar ali para o cliente. E eles estão fechando. Eu tenho uma corretora que fechou 6 negócios em uma semana, através do WhatsApp, fazendo o trabalho da proteção da renda, a abordagem da proteção da renda. O Buzo, eu acho esse tema de produção da renda muito bom, certo? Principalmente quando a gente pega pelo outro caminho, diz assim, sua atividade, se você parar hoje de trabalhar, você vai continuar gerando renda e as contas, né? Porque ninguém pensa É, que ele vai parar é, de trabalhar, mas é. e as contas? Você tem uma reserva para garantir parado durante quanto tempo? Tá? E Olha, a mesma coisa para a morte. Você tem uma reserva para manter sua família por quantos meses, quantos anos sem você tocar. exatamente, exatamente. E, É isso, esse é o ponto. e o engraçado é que o brasileiro nunca pensa o tempo que demora o inventário. Porque você pode ter toda a Nossa, fortuna do mundo, mas se você fora o que se paga, não se né? mantém enquanto o inventário está ali, meu amigo, esqueça. Você pode ter patrimônio, você pode ter participação em empresa, mas se você não se preparar, não preparar sua família para ela passar pelo período de inventário,
Deixa Exatamente. para lá que ela vai passar a Olha, oportunidade. E o seguro de vida é exatamente por isso, que ele não entra em inventário, ele já é uma renda que os familiares, os beneficiários vai ter acesso direto. E isso que eu gosto bastante de frisar. olha, Pense que o eu seguro de vida posso. vai ser um apoio à sua família. Fundamental. Fundamental. Você sabe você falou uma coisa agora extremamente importante, né? Você falou assim, por quanto tempo eu vou conseguir passar aquela situação ruim de doença ou acidente ou até uma morte de uma pessoa? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: doença e acidente e a minha morte, por exemplo, a minha falta, doença e acidente, a pergunta não é não irá acontecer. A pergunta é quando? Quando? Porque ela vai Vai acontecer, acontecer. ela vai. Ela vai. A pergunta é quando? Quando? Para muitos, o quando chegou em 2020. Doenças, acidente e assim por diante. Quando? É a primeira pergunta. Você vai fazer um planejamento financeiro, você tem que colocar na mesa. Olha, meu bem, olha, minha querida, olha, filhos, nós vamos para Disney, nós vamos comprar uma casa própria daqui 10 anos. Ok, 10 anos. Só que no dia seguinte, eu já posso ter riscos que acontecem comigo que o meu futuro não vai chegar. E aí o meu futuro de comprar casa não chega e vai acontecer algo que você que está me ouvindo tem que abrir bem os seus ouvidos. Se você não tiver uma proteção financeira, você vai lapidar, você vai destruir, primeiro, a sua reserva financeira. Segundo, todo o seu patrimônio. Você vai destruir porque você não tem uma reserva. E a pergunta o que você falou, até quando eu vou conseguir me sustentar? Porque você vai aumentar tudo, remédio, despesa de casa. Ninguém vai te mandar uma conta menor, as suas contas elas aumentarão, as despesas aumentarão com medicamento, cuidados e assim por diante. Né? Às vezes você não vai poder dirigir, vai ter que pagar alguém e assim por diante. Então essa coisa da proteção da renda, ela é fundamental num planejamento financeiro e sucessório. Porque quando você tem um sócio, você tem alguém, vamos supor que eu e você somos sócios, né? E aí, de repente, você morreu. E aí a sua esposa fala assim, eu quero vender a minha parte. Se eu tenho um seguro de vida, esse seguro de vida, essa indenização, ela pode ser usada num acordo comum entre vocês para comprar a parte de alguém da empresa, sabe? A gente na Tuareg trabalha bastante com seguro de vida para empresas com foco em sucessão. A Porto Perfeito. faz esse tipo de seguro porque a gente coloca a empresa como beneficiário. Vocês fazem isso? Não, o seguro sucessório ainda não. Não temos o seguro sucessório. Mas, de novo, na verdade, quando você faz uma apólice, se eu quiser colocar você como beneficiário, eu posso. Entendi. A lei permite isso, tá bom? Desde que eu coloque no campo de observação e a, a minha dependente direto concorde com isso. Eu concordo em deixar a indenização para alguém. Isso é permitido, tá? É que existem produtos específicos para sucessão que o Brasil, numa maneira geral, precisa caminhar mais ainda com isso. Eu acredito que em brevemente teremos novidades, sim, dentro da companhia. Ótimo. Buzo, uma pergunta que eu quero lhe fazer assim. Isso foi uma pergunta enviada por alguns franqueados. Uhum. Como abordar seguro de vida por um cliente que eu não tenho relacionamento e nem tive indicação? O franqueado ele tem um pouco de medo nessa abordagem. Como ele abordaria? Vamos pensar, você falou uma coisa importante, né? Quando eu vendia seguro, que eu ia para a rua vender, porque na verdade eu sendo funcionário da companhia, o que eu fazia, né? Eu pegava a carteira de clientes do corretor e eu ia vender. E às vezes eu estava dentro do ambiente para abordar um cliente do corretor e tinha outras pessoas que não tinha nada a ver com o corretor de seguros, né? E naquele momento eu tinha que vestir uma roupagem profissional. Então, às vezes, um cliente estava ali num ambiente, eu falava, tudo bem. Aí o cliente, educadamente, oi, tudo bem. Olha, eu posso te entregar o meu cartão de visita? Aí o cliente, educadamente, ele falava, ah, obrigado. Olha,
Eu sou o Oscar, eu trabalho na corretora tal, eu falava corretora porque eu estava representando o corretor, eu trabalho na corretora tal em parceria com a Porto Seguro, e o meu trabalho é falar sobre proteção financeira e familiar. O senhor já ouviu falar sobre proteção familiar e financeira? Conhece? Essa sequência de fala não pode ser tímida. E aí os clientes falavam, que legal, mas eu nunca ouvi falar não, do que se trata? E ali então eu começava a falar a respeito do meu trabalho. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas, de novo, você já deve ter ouvido isso. Nós temos aí 50 pessoas nos assistindo, né? Eu digo sempre, nesses 20 anos, eu sempre falo a mesma coisa, que o corretor de seguros tem duas profissões. Ele é corretor de seguros, mas antes, ele é um agente secreto. Exatamente. Ele é um agente secreto. Agente secreto. Ninguém sabe o que ele faz. Ninguém sabe. Ele entra num restaurante, ele entra numa drogaria, ele vai num posto de gasolina e ele não fala o que ele faz. É um agente secreto. Você precisa falar mais o que você faz. Quando eu vou abastecer o meu carro, por exemplo, por questão de segurança, eu desço do carro. Eu converso com o fretista, a bomba está enchendo. Eu sou cliente do posto de gasolina. Por educação, ele quer me atender, ele vai me ouvir. E isso é estratégico. Você tem que aproveitar esse momento e falar para o frentista quem é o gerente e o dono do posto. Na padaria, quando eu vou pagar a conta, normalmente quem está do outro lado para receber é o dono do bar e do restaurante. Como ele está recebendo de mim, ele vai ser educado. É nesta hora que você tem que falar, tudo bem, seu José, eu sou o Oscar, adorei a sua comida, queria fazer um bate-papo com o senhor sobre o meu negócio, eu trabalho com proteção financeira, principalmente seguros empresariais, e você está pagando a conta ali. E ele falou, bacana, me deixa seu cartão tal, porque é um momento único, ele está recebendo de você. E é ali que eu fechava muitos negócios. Né? Então, essa ousadia de você falar o que você faz, deixar de ser um agente secreto e ser alguém que fale o que você faz. Então, assim, eu não tenho problema. A abordagem inicial ela tem que ser com coragem. Né? Então, eu estou no ambiente, cortando o cabelo, por exemplo. Isso acontecia muitas vezes. Estava ali a manicure, fazendo unha, a outra pessoa, cliente, né? E a pessoa estava cortando o meu cabelo e eu falava assim para a pessoa, você sabe quanto custa a sua mão? Aí ela falava assim, minha mão? Como assim? Eu falei, Você corta quantos cabelos por dia? 3, 4? Num mês você vai cortar quantos cabelos? Né? Ela falava uns 30. Eu falava, então, você cobra R$ 30 o corte de cabelo, vezes 30, dá 900, né? Não é isso? 900? Ela falava assim, eu falei, então, tua mão custa 900. Não, dá mais, né? Eu falei, olha, a tua mão custa R$ 900, 3.000 e poucos reais. Aí ela falava assim, pensando nisso. Eu falei, e se você ficar com tendinite e não puder mais cortar o cabelo? Como fica o teu mês? Ela, moço, nem brinca com isso. Deus me livre, bati até tesoura na mesa. Eu falava, então, eu trabalho com um seguro que protege a sua mão. É mesmo? Eu falei, eu trabalho com um seguro que tem o DIT, que cobre ler e dort. Não adianta eu falar para a cabeleireira o preço de um lanche do McDonald's. Não faz sentido para ela. Eu tenho que fazer uma abordagem que faz sentido para a profissão dela, para ela entender que aquilo é importante. Então, assim, a abordagem ela tem que ser alegre, feliz, sutil. Né? Eu trabalho com proteção de renda. Uma vez eu entrei, deixa eu contar essa aqui é legal. Um corretor falou assim para mim, vamos num cliente que ele é contador. Né? Quando nós chegamos lá, cara, você não vai acreditar. Ele tinha mais ou menos no escritório deles umas 70, 80 pessoas no mínimo, no escritório de contabilidade. Ele deu uma canseira na gente, ele não chegava, ele estava na rua tal, e eu ali, e o corretor que estava comigo, o agente secreto, eu brinco, né? Sentou lá na sala da recepção e ficou lá. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava, não é possível. Falei, moça, falei para a moça do atendente, será que eu poderia distribuir um material para os funcionários enquanto o seu José não chega, porque eu não lembro o nome dele? Ela falou, claro, poxa, fica à vontade. Cara, eu entrei no escritório de contabilidade e o agente secreto ficou sem entender. Eu falei, vem comigo. E a gente começou, eu fui um por um, falei, tudo bem, pessoal, eu sou o Oscar, vou deixar o material com vocês, Fui deixando, uns olhavam, não fazia nada.
Quando o contador chegou, a gente conversou com ele. Eu falei, olha, eu deixei um material com o pessoal ali embaixo, será que eu podia dar uma palavrinha com ele? Ele falou, Oscar, mas é claro, ele quis se desculpar porque estava atrasado. Aí ele desceu com a gente, ele falou, pessoal, queria um minuto aí da sua atenção. Eu tô com o Oscar aqui, ele trabalha na Porto, ele fala sobre seguro de vida, previdência. Cara, em menos de 10 minutos, nós tivemos mais da metade das pessoas querendo um orçamento. Então, essa ousadia, essa coragem de falar o que você faz, isso é um grande diferencial. Tem muito corretor tímido, assim, acuado, com medo de falar do que faz. Está perdendo negócio, muito negócio, infelizmente. Acho que me prolonguei, né? Mas aí tem minha experiência aí. Eu acho que é até mais do que isso, cara. Ele está perdendo negócio e está deixando a sua função social de lado. Porque seguro é uma profissão linda. Nossa, E a gente tem uma verdade. função social, que é proteger o patrimônio, proteger as pessoas, proteger o que é importante para as pessoas. E quando a gente não fala que a gente é corretor de seguros, a gente está deixando de fazer a nossa função social. A gente está sendo ruim para a sociedade. Porque a gente tem a obrigação Exatamente. de orientar as pessoas como se protegerem. Como proteger de ter um carro roubado, de ter uma casa no incêndio, em caso de morte, não deixar a família desamparada. E esse que eu acho que é o grande problema do corretor de seguros, agente secreto, aquele que tem vergonha de ser corretor de seguros. Eu, por exemplo, Verdade. tenho orgulho, porque a corretagem de seguro me deu tudo que eu tenho. Verdade. E o principal é o seguinte, eu sinto mais orgulho porque eu faço uma atividade que eu ajudo os outros. Principalmente nesse período de Covid, de pandemia, eu estou auxiliando, eu estou ajudando, eu estou orientando, isso que é o principal. Tá? Isso é fundamental. Eu vou abrir. Olha, você falou do... Eu vou abrir. Oi, vamos lá. Você teve algumas perguntas interessantes. Teve um que passou do Iranildo, que ele falou assim, como oferecer seguro de vida para uma pessoa que já está com a lavagem cerebral por algumas empresas, não vou citar o nome, é por algumas empresas de seguro. Eu já faço ideia qual seja. Muito boa pergunta. Vamos lá. Quando você tem uma... Pensa no cliente que teve ali a lavagem cerebral naquele produto, né? Como é que eu confronto isso? Agora eu vou ter que dar uma resposta técnica, né? Primeiro lugar, aquela empresa que vendeu aquele seguro, se for uma empresa nacional, ela tem respaldo jurídico nacional. Se ela é uma empresa internacional, e aí vocês já vão entender qual é a empresa, essa empresa ela tem uma representação aqui. E essa representação, ela tem autorização para vender aquele produto. Quando você tem o sinistro, você vai ter que recorrer no país aonde ela está sediada, porque ela tem autorização. Ela não tem amparo jurídico como a SUSEP aqui dentro, ela foi autorizada. O cliente, muitas vezes, ele compra o glamour do negócio, né? Ele compra o status daquilo. Isso é muito importante, isso é legal, e as pessoas acham isso importante. Mas quando você fala para o cliente que as coberturas são iguais ou superiores e as condições são menores financeiramente, desculpa, eu abordei muitos clientes ao longo do meu trabalho com seguros internacionais, que quando ele fez conta, o empresário que faz conta, vai ficar uma pulga atrás da orelha, porque está pagando um absurdo. Então, o confronto financeiro é a melhor coisa. O segundo é essa coisa do jurídico. Então, não tem outra maneira. Primeiro, você falar da companhia que você está representando, no caso eu, Porto Seguro, é uma companhia de 80 anos. É uma companhia de capital aberto. É a maior seguradora de automóvel do Brasil. Estamos caminhando também para conquistar o ranking do Vida e Previdência. É uma companhia que tem hoje 13 mil funcionários no Brasil. Um monte praticamente todas as unidades são próprias. Nós estamos falando de uma seguradora de peso. Então, quando você fala para o seu cliente sobre aquela seguradora, ele vai falar, opa, peraí, eu sou cliente dela. Eu não sabia. Então, esse confronto saudável, né? Mas olha, as pessoas elas compram status. Elas compram
o internacional, né? E aí, quando você começa a confrontar o financeiro e as coberturas, elas vão ver que não é bem assim. Existe muita coisa boa e até melhor, às vezes, aqui dentro, né? O que eu acredito, Buzo, no que você está falando, tudo tem que partir da análise do produto. Comparar produto com É. produto. E o principal, saber vender a grife de uma companhia como Porto Seguro. A Porto Seguro ela é grife no Aham, automóvel, ela é grife no residencial. E ao mesmo tempo, ela, por ser grife, quando eu estou falando grife, é porque ela faz bem o serviço dela. Você tem um seguro da Porto Seguro no automóvel, você está tranquilo. Você tem um seguro da Porto Seguro na sua casa, você está tranquilo. E a mesma coisa vai acontecer com o seguro de vida. Você vai ter a certeza que ela vai amparar a sua família, que ela vai lhe amparar quando você tiver algum problema. Você tem uma empresa que lhe dá um respaldo para você ter um seguro. E isso que é muito importante, é o que eu acho muito gostoso da parceria com a Porto Seguro, de poder oferecer um verdade. produto de real qualidade. Mas se você não Olha, parar os produtos, você não vai vender. olha, é interessante, né, que às vezes tem corretor que pergunta para mim assim: "Ah, mas quando eu completar tal idade, a seguradora ela cancela a minha pólice e aquela seguradora internacional não cancela". Mentira. É previsto por lei no Brasil qualquer seguradora cancelar o seguro com 6 meses de antecedência, ela tem que comunicar ao cliente, tá? E aí, se o cliente se manifestar e defender o porquê que o seguro tem que continuar, enquanto ele viver e tiver condições financeiras, a seguradora é obrigada a ficar com ele. Então, por exemplo, eu estou bem de saúde, super bem, tá? Então, um exemplo, estou super bem de saúde. E aí eu estou pagando meu seguro. Aí eu estou lá com 65 anos. A companhia fala, ó, seu Oscar, tchau, não te quero mais. Se eu tenho, primeiro, ela me dá a oportunidade de eu se manifestar. Se eu já tiver desenvolvido uma patologia, independente da patologia, ela nunca mais pode cancelar o meu seguro, porque eu já desenvolvi uma patologia dentro de uma vigência. E o seguro de vida é para aquilo. Ela não pode mais. Então é muito importante, porque tem algumas seguradoras que elas falam, ah, fulana de tal cancela a pólice. Peraí, cancela? Depende. Na renovação, esse cara está com uma restrição cadastral gigante, está sendo procurado, está devendo pensão alimentícia, ele tem algum problema financeiro grave. A companhia, por questões judiciais, ela é obrigada a não renovar. Isso não é a companhia, isso é lei. Né? Então, essa coisa de cancelar o seguro não é bem assim. Cuidado. Todas as companhias têm o direito de se manifestar. Porque se você cancelar o seguro, você ligar e cancelar, ela também tem o mesmo direito. Mas elas têm que, as partes elas têm que se justificar. Por que eu estou cancelando? Né? E o cliente também, eu estou cancelando por esse motivo. Então, cuidado, porque eu vi aqui uma pergunta, né, da Fabiane, que é a Fabiane lá do Rio de Janeiro. Aliás, você está sendo bastante privilegiado aqui também, e bem, porque Fabiane é uma das maiores especialistas do estado do Rio de Janeiro. Bom, Bacana. Vamos lá. quero que a Fabiane bota as perguntas dela aí. Ele perguntar. Aí o Wagner. Tem uma galera aqui do Brasil inteiro, hein? Tô vendo. Quer fazer pergunta, galera? Vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta interessante aí? Ô, Buzo, eu tenho uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Nós falamos sobre o Covid, o que é que o Ah, cliente pode fazer nesse período, mas é assim, você está olhando para mim como cliente. Qual o principal tá. cuidado que eu, como cliente, tenho que ter na hora de escolher um seguro? Tá? Principalmente seguro de vida. Legal. É algo que eu estou comprando uma proteção para algo que eu não quero ver. Eu não quero que aconteça a minha morte ou que eu tenha uma invalidez. Mas qual é o principal cuidado que eu tenho que ter com essa contratação? Principalmente em valores. Eu vejo as pessoas se atrapalhando muito no valor de cobertura. Tá? Qual é a cobertura que você precisa? Então, qual o cuidado que você indica? Como avaliar essa cobertura? O valor de cobertura? Boa. Deixa eu só falar uma coisa importante, que eu acho que você citou uma coisa extraordinária, né? Para quem está aqui me assistindo e passou em algum momento, né, pela crise financeira americana, lá em 2009, dos bancos, né, do subprime. Então, o mundo ele
quebrou, né? O mundo quebrou. Você sabe qual foi a pior crise que existiu depois da crise financeira? Foi a crise de desconfiança. As pessoas passaram a ficar desconfiadas das instituições financeiras. Quem é essa empresa? Quem é esse banco? Né? Então, essa crise de desconfiança, ela existe. Como a crise do Covid vai trazer alguma crise que a gente ainda não sabe, não é só financeira. A crise no relacionamento, no distanciamento, no cuidado, né? Vai mudar a cabeça das pessoas. Então, quando um cliente pergunta para você quem é essa empresa, por que eu deveria contratar com essa empresa e não com aquela? Saber a empresa que você está vendendo, como eu disse aqui, 80 anos de existência, capital aberto e assim por diante, todas essas informações, elas ajudam a vender mais a imagem. Agora, o que o cliente deveria tomar cuidado? Primeiro, com a idoneidade daquela empresa. Que aí a crise de desconfiança desaparece um pouco. O cliente, ele tem que ficar atento com as coberturas que irão realmente atender as necessidades dele. Tem muito corretor que quer vender além do que o cliente precisa. E aí o cliente não cabe no bolso dele e você perde a venda. Então a pergunta sensata para o cliente é: o senhor está preocupado em proteger quantos anos da sua renda? 10 anos, 5 anos, 4 anos? Você acha que passando uma situação difícil o senhor vai demorar 5 anos? Então a primeira coisa. Segunda coisa, o preço para o cliente, ele nunca deve ser percebido como algo pesado. Ele tem que associar valor agregado. Eu estou oferecendo um conjunto de coberturas financeiras, porque, por exemplo, eu falo para o cliente, o senhor não está comprando cobertura de morte, o senhor está comprando uma cobertura financeira, uma proteção financeira, chamada morte. O senhor está comprando uma proteção financeira chamada invalidez. O senhor está comprando uma proteção financeira chamada doença. O senhor tem mais cobertura em vida do que em morte. Doença, o senhor está vivo. Invalidez, o senhor está vivo. Então é mais para você do que para o outro. O senhor tem que tomar cuidado que muitas vezes o senhor está comprando uma cobertura que não vai ter uma finalidade prática. O senhor vai pagar caro um monte de coisa dentro do seguro que não vai usar. Então, deixa eu entender melhor. Por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo. Uma vez eu abordei um engenheiro civil. Ele disse, ele estava até com o colarinho todo sujo aqui. Eu logo percebi que ele trabalha em algum ambiente perigoso. Ou não, né? Mas ele disse que trabalhava em obra. Eu disse que a morte natural para ele era importante, mas a morte acidental era muito mais. Porque ele estava exposto ao risco. Ele falou, rapaz, você tem razão. Eu vendi capital dobrado. Ali ele começou a gostar do meu trabalho. Porque ele começou a perguntar para mim, que mais você tem aí? Que mais você tem? Como funciona? Não dá para colocar o dobro? Ele começou a me questionar. Eu falei, então, nessa cobertura não, mas nessa sim. Mas naquela pode, aqui não. Então, orientar o cliente. Quando você faz uma consultoria, você está educando o seu cliente, tá? E outra coisa, para mim, deixar uma coisa importante para você. Nos dias atuais, o produto principal que você vende, que está me assistindo aí, nos dias atuais, o produto principal que você vende não é o produto em si, não é a pólice em si. É o direcionamento que você dá para o seu cliente. A direção que você está dando para ele da forma correta, o que corretamente, é o seu principal produto. É a sua consultoria. Esse é o principal produto. O seguro em si é a consequência. Nossa live. Uma boa orientação. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Opa, estamos estourando aqui. A gente está acabando em 45 segundos. Opa, vamos lá então. Já me entendi. O que eu diria para todos que estão me ouvindo aqui? Nós estamos vivendo num momento muito atípico, mas fundamental para você, corretor de seguros, se consolidar no mercado e marcar presença, porque milhões de famílias estão acuadas, preocupadas com o dia de amanhã, e a solução está na mão do corretor de seguros.
proporcionar segurança, trabalho social, como você diz. Então, corretor, seja um transformador, um agente social